Olá, bom dia. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, minha irmã. A Helena tá lá atrás. Dá um tchauzinho, Helena. Tá brincando ali atrás. É um privilégio muito grande para a gente poder estar de novo aqui, né, para conversarmos dessa oportunidade que o Senhor nos concede. E hoje nós vamos conversar sobre o anticristo. E para a leitura de hoje, eu quero te convidar a ler comigo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim, ó: Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma engane vocês, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou o adora. De sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da impiedade, ou o mistério da injustiça, opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais prodígios de mentira, com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O anticristo. Durante muito tempo, durante 2000 anos, a igreja já conversa sobre esse assunto, né? Você vê aqui nesse texto falando isso, João fala muito isso lá nas suas cartas, né? Então tem muitos escritos acerca da figura do anticristo. É claro que não é numa live de 10 minutos que nós vamos eliminar essas dúvidas, até porque eu não tenho nenhuma certeza, né? Também só tenho pensamentos como muitas pessoas. Mas eu quero compartilhar com vocês, com cada um dos irmãos aí, o que as escrituras nos falam sobre isso e como a gente tem alguns indícios importantes para a nossa caminhada cristã e como reagir, né, a essa presença nefasta que o mundo reserva. Bom, o texto fala para a gente aqui que haverá de surgir no mundo um iníquo. Esse aqui é o anticristo escatológico, quer dizer, é aquele do fim dos tempos, é o anticristo do fim dos tempos. Por quê? Porque João, em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 22, ele diz assim, ó: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega Jesus Cristo, ou que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, João vai dizer que já muitos anticristos, a 1 João 4,3 fala assim, ó: Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês já ouviram que está vindo e que agora já está no mundo. Então, João é uma das pessoas que combateu claramente isso aí no primeiro século, né? Pessoas que eram anticristos, pessoas que tinham uma mensagem contra Cristo. Anticristo é exatamente aquele que é contra Cristo. É aquele cuja mensagem é contra os princípios de Cristo. É aquele que nega a verdade de Cristo, né? Ele prega a mentira no lugar da verdade de Cristo. Ele é o iníquo, né? Ontem nós falamos sobre ampliar o aumentar da iniquidade no mundo, né? Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O iníquo é aquele que fomenta a iniquidade. Nós falamos aqui que a iniquidade é um estágio de maldade ou um estágio de pecado bem acirrado, bem cauterizado na mente, de tal maneira que a pessoa nem percebe que está a serviço do mal. Ela acha que está fazendo bem à medida em que ela está fazendo mal, né? Jesus fala isso, ele fala assim, ó: haverá um tempo em que quem matar vocês, falando para os discípulos dele, quem matar vocês vai achar que está fazendo um serviço para Deus. Então, o iníquo vai fomentar isso, vai fomentar essa questão. O iníquo é aquele que fomenta as obras da carne. O espírito do anticristo é exatamente o espírito da manifestação das obras da carne, como você via lá em Gálatas capítulo 5, por exemplo, né? Lá tem uma sequência de coisas que podem ser consideradas ou que são chamadas de obras da carne e uma sequência de coisas que são chamadas frutos do espírito. Então o anticristo é aquele que fomenta tudo ao contrário do que o Espírito Santo fomenta na sua vida, né? Então, na sua vida não, na vida daquele que crê, né? Daquele que crê nele.
O João, inclusive, em 1 João 2, 18 e 19, vai dizer assim, ó, filhinhos, essa é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não era dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O anticristo, então, ou os anticristos, né? As pessoas que negam a Cristo, as pessoas que estão contra Cristo, as pessoas que têm uma mensagem contrária aos princípios da palavra de Deus, eles saem de dentro da igreja. Hoje nós temos visto um movimento muito grande de desigrejados. A Bíblia fala que, nesse texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2, que a gente fala aqui, ele diz o seguinte: antes que o anticristo escatológico surja no mundo, é necessário que haja uma apostasia, ou seja, um esfriamento na fé ou uma mudança na forma de crer. Apostasia pode ser a pessoa abandonar a fé, mas o sentido da palavra apostasia tem mais a ver com a pessoa mudar a forma de crer. Hoje a gente vê muitas formas de cristianismo, muitos lugares que se dizem igrejas, mas que pregam tudo o contrário da Bíblia e são aceitos, estão lotados. Então as pessoas estão lá porque a mensagem pregada ali, a orientação religiosa anunciada ali, ela valoriza mais a carne do que a Deus. Ela é contra Deus, porque ela quer até reescrever a Bíblia. Ela precisa de uma Bíblia nova. Inclusive, nesse mundo que a gente está vivendo de tecnologia e de inteligência artificial, já há Bíblias escritas já há uma Bíblia nova escrita pela inteligência artificial, que tira da Bíblia original, tira dos textos, aquilo que eles consideram um discurso de ódio. Por exemplo, hoje em dia, você falar que ama a sua família, você falar que ama a Deus, você falar que ama a sua pátria, você falar que ama os seus filhos, tudo isso é discurso de ódio. Já percebeu isso? Que está no mundo, não é no Brasil só não, é no Brasil e no mundo. Na Holanda teve uma marcha lá das famílias, o orgulho das famílias. Várias famílias se reuniram para fazer uma marcha. Foi considerado discurso de ódio, só porque fala assim, nós somos a favor da família tradicional. E isso é discurso de ódio. Mas isso não é bíblico? Amar a família não é bíblico? Amar a Deus não é bíblico? Não é bíblico isso? Amar a sua nação também não é bíblico? Não está escrito lá? Olhe pela paz em Jerusalém e por aí afora. Quer dizer, por que paz em Jerusalém? Porque eles eram judeus. Então, a Bíblia ainda orienta assim, ó, ore para que Deus abençoe sua cidade, porque a sua cidade sendo abençoada, você vai ser abençoado. Ore para que Deus abençoe seu país, porque seu país sendo abençoado, você vai ser abençoado. Só que se você fizer isso hoje, é discurso de ódio. Em alguns lugares você vai ser preso por defender pensamentos considerados retrógrados, que atrapalham o avanço da humanidade, por causa da nova ordem mundial. A nova ordem mundial, e amanhã talvez a gente fale sobre ela, a nova ordem mundial é todo um arcabouço que vai entronizar o anticristo escatológico. Então você tem, ao longo da história da humanidade, várias pessoas que foram consideradas anticristos, né? Porque se levantavam contra os princípios de Cristo. Ainda hoje tem pessoas poderosas, pessoas que se acham poderosas, pessoas que se acham maior do que os valores de Deus, pessoas que tentam oprimir pessoas, pessoas que tentam dominar pessoas, controlar pessoas, pessoas que querem colocar na cabeça das pessoas aquilo que elas querem que as pessoas pensem e que é totalmente diferente daquilo que a Bíblia diz. Isso tudo é anticristo. Mas todos passaram, percebeu? Os grandes Herodes da vida, por exemplo, os grandes Césares do Império Romano, que eram assim, passaram, né? E esse anticristo escatológico também vai passar. 2 Tessalonicenses capítulo 2, aqui, vai dizer que a volta de Jesus com uma palavra, com o sopro da sua boca, vai desfazer o anticristo. Vai desfazer todo ele. Mas enquanto ele não vem, a ideologia dele está no mundo. E a Bíblia aqui, no versículo 7, em 2 Tessalonicenses 2, 7, fala assim, ó, porque já o mistério da injustiça opera. Mistério da injustiça. A ideologia, a fala, a preparação. Primeiro o anticristo tem que marcar a testa. O anticristo, inclusive, é comparado à besta de Apocalipse 13, para marcar a testa e a mão direita. Primeiro ele tem que marcar a testa. O que é marcar a testa? Criar uma ideologia que você aceita. Então a pessoa aceita a ideologia do anticristo, ela aceita ficar contra Cristo, sem perceber que está ficando contra Cristo, e daqui a pouco ela está tendo ações contra Cristo. Ela está tendo ações de anticristo. É a marca na mente e na mão, né?
que quer dizer você compreender, aceitar, assimilar e depois você agir de acordo com aquilo que você entendeu e assimila. Então tem que tomar cuidado, a gente tem que vigiar, a gente não pode temer porque isso é bíblico, a gente tem que pregar a verdade, né? Porque a Bíblia diz assim, ó, que esse mistério da impiedade, ele está, da injustiça, né? Ele está operando no mundo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7, e ele só não ainda avançou mais porque tem um que o resiste. O que o resiste? O Evangelho. A palavra. Enquanto a palavra estiver resistindo todas essas falsas doutrinas, o anticristo não vem. Então a igreja não pode se acovardar, a igreja tem que falar, a igreja tem que pregar. Isso vai custar a vida de muita gente, tem custado a vida de muita gente ao longo da história do cristianismo, mas a verdade tem que ser pregada. Tem que ser pregada, senão amanhã, aquela criança ali, ó, tá vendo aquela criança ali? Daqui a 20 anos, 30 anos, o que será da vida dela se eu não pregar o evangelho? O que se eu deixar, não, deixa esse medo. Se eu não falar a verdade, o que será da vida dela? O que será da vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus sobrinhos? Então, fica firme, meu irmão. Não tenha medo, tá? Vigia, para você ser resgatado, inclusive no final. Jesus fala lá, né? Aquele que resistir até o fim será salvo. Então, o anticristo, ele é uma ideologia, ele será um homem poderoso, uma orientação religiosa poderosa, um poder político dominador e um sistema de controle da humanidade. Isso é o anticristo. É todo um sistema de controle da humanidade através de um homem poderoso, uma religião poderosa, um poder político dominante, né? E uma ideologia forte. Tudo isso é o anticristo. E a marca da besta ou a marca do anticristo não vai ser alguma coisa que vai ser colocada na pele. Eu estou com medo de colocar o chip em mim. Não tem a ver com isso. Se você é de Cristo, você já tem a marca de Cristo. Tem alguma marca? Olha para o seu corpo. Você tem a marca de Cristo. Tem alguma marca no seu corpo, fisicamente falando? Não tem. A marca de Cristo em você é obedecer ao Espírito Santo. A marca do anticristo é desobedecer ao Espírito Santo. É quando as pessoas aceitam, assimilam a orientação do anticristo e agem segundo ela contra o Espírito Santo. Como eu disse, não dá para a gente esgotar esse assunto em tão poucos minutos, mas já dá para a gente ter uma ideia e eu quero aguçar a sua curiosidade. 2 Tessalonicenses capítulo 2, Apocalipse capítulo 13, 1ª, 2ª João, lê esses textos aí e vai fazendo anotações. Toda vez que aparecer anticristo, vai fazendo essas anotações, tá? E mais uma vez eu falo, fica firme, tá? Fica firme, não tenha medo, prega a verdade, prega a palavra, né? Mesmo que lhe custe qualquer coisa, mas prega a palavra, vigie para você não ser conduzido pela doutrina do anticristo e espere a sua redenção. Porque, como a gente está vendo que o mundo está acontecendo aí, essas ideologias anticristãs surgindo no mundo, isso é um sinal claro. O apóstolo João falou aqui, esse é um sinal claro de que a volta de Jesus está muito próxima. E a gente tem que ficar firme. É nesse momento que a gente tem que ficar firme. Amém? Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmã Cristiane, irmão José Antônio, irmã Ana Maria, todos os irmãos que estão aí, Deus abençoe, que o Senhor nos dê um dia, uma quarta-feira abençoada da presença do Senhor. Hoje na igreja nós vamos conversar sobre não ficará pedra sobre pedra. Marcos capítulo 13, 1 e 2. Deus abençoe.